Okay. So good afternoon, everyone. My name is Jenna Garwood, and I am on the board of directors for the SATB2 Gene Foundation, and I am also mom to Hallie, who is a SAT patient. On behalf of the foundation, we would like to thank the parent group of SATB2 Brazil for hosting this event today. We're glad to be part of this event, and we hope to help the professionals and families learn more about the orthodontic and dental treatments in individuals with SATB2 associated syndrome. I've been asked to share about the work that we are doing as a foundation and how we can offer support to our families in Brazil. All of the programming and supports that we are able to offer to our families are made possible only through the financial support of our generous donors. Boa tarde, meu nome é Jenna Garwood e eu faço parte do Conselho de Administração do SATB2 Gene Foundation. Também sou mãe da Hallie e portadora da síndrome. Em nome da Fundação, eu gostaria de agradecer o Grupo de Apoio Pais do Brasil por organizar essa mesa. Temos o prazer de fazer este evento e ajudar profissionais e famílias a aprenderem mais sobre os tratamentos ortodônticos e odontológicos em indivíduos com a síndrome. Então, para compartilhar sobre o trabalho que estamos fazendo como fundação e como podemos oferecer apoio. Okay. I think we lost There's something going on with her, but her connection to be. she already translated the part. You can go ahead. Okay, Gladys. Okay. Let's keep on, Gladys, and it's okay. You already translated? Okay. Okay, go ahead, Jean. We have been fortunate for the second year to be able to offer funding for services, devices, and adaptive equipment through our Family Assistance Program. The program is open to all of our families across the globe. Applications just closed at the end of October, and we will be able to offer up to $1,200 to some of our families to provide for services, devices, and equipment not otherwise covered by insurance or other means of financing. This is an annual program, and applications will open again in 2023. Vou tentar fazer uma tradução rápida aqui, que eu não estou com todo o tempo. Ah, deu. Vai, Gladys. Vocês estão escutando? Sim, sim. Tivemos a sorte de, pelo segundo ano, podemos oferecer o programa de assistência à família. Este programa está aberto a todas as nossas famílias. As inscrições foram encerradas no final de outubro e as famílias contempladas poderão receber uma ajuda de custo de até $1.200, que podem ser usados em terapias e equipamentos não cobertos por seguro ou outros meios de financiamento. Este é um programa anual e as inscrições serão reabertas em 2023. We also recently launched our regional representative program in the United States. This program is fully volunteer run and led by our parents and loved ones of SAS individuals. The program is designed to offer peer support and resource guidance for our new and existing SAS families. With the help of our Brazilian families, we would love to launch this program for you as well. Nós também lançamos recentemente nosso programa de representantes regionais aqui nos Estados Unidos, e esse programa é totalmente voluntário e liderado por pais e entes queridos de indivíduos da síndrome. O programa orientação para esse programa. Did you finish that paragraph? I guess so, yeah. Okay. Okay. Additionally, we're occasionally able to offer various funding opportunities through grants that we receive outside of the foundation. Unless explicitly stated, these grants opportunities are available to any of our families throughout the world. We lost her again. Gladys, you can turn off your camera. Maybe if you turn off your camera, yes, the sound will be better. Yeah. Isso. Além disso, ocasionalmente, nós podemos oferecer várias oportunidades de financiamento por meio de doações que recebemos
na Fundação. A menos que explicitamente declarado, essas oportunidades de subsídios estão abertas a qualquer de nossas famílias em todo o mundo. Additionally, programming we do includes our biennial family conference. Our next one is to occur in 2024, but all of our presentations from this year are available via our YouTube channel. All videos on YouTube can be translated to Portuguese with the use of closed captioning. Annual Awareness Day on August 22nd, supporting research and providing funding and awareness and family support programs. Outros eventos promovidos pela Fundação incluem a conferência SATB2 para nossas famílias. A próxima ocorrerá em 2024, mas as nossas apresentações deste ano estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Todos os vídeos no YouTube podem ser traduzidos para o português com o uso de legendas. Há ainda o Dia da Conscientização da Síndrome, que ocorre no dia 22 de agosto, apoiando pesquisas e fornecendo financiamento e apoio às famílias. As I stated earlier, these opportunities are only made possible through our generous donors. We rely on funding from donors to be able to keep the foundation running. We do fundraising throughout the year and rely on our families to raise awareness through word of mouth, social media, or any other means that you have. The SATB2 Gene Foundation is here to support all of our families, and we would love to continue our partnership with our families in Brazil. Please let us know how we can continue to support you in your efforts to bring awareness to your educators, medical professionals, and your communities at large. I will drop my email in the chat box if you wish to reach out to me, and as always, you can find our contact information on our website, satb2gene.org. E como afirmei anteriormente, essas oportunidades só são possíveis por meio de nossos generosos doadores. Contamos com o financiamento de doadores para manter a Fundação funcionando. Angariamos fundos ao longo do ano e contamos com as nossas famílias para aumentar a conscientização através de ações individuais, nas redes sociais ou de qualquer outro meio de... Okay, before I hand things over to Mariana, go ahead, sorry. E gostaríamos de continuar nossa parceria com nossas famílias do Brasil. Por favor, deixe-nos saber como podemos continuar a apoiá-los em seus esforços para conscientizar seus educadores, profissionais médicos e comunidades em geral. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, e ele estará no chat. Caso queira entrar em contato comigo, ou ainda pode encontrar nossas informações no nosso site, SATB2Gene. Okay, before I hand things over to Mariana, one piece of housekeeping. I was informed that some of you had asked about a certificate of participation. We are certainly happy to offer that to you. However, we cannot guarantee that it would qualify for professional or educational credit. So please check with your professional organization or educational institution for clarification. And if you require a certificate, please email me at the email in the chat, your full name so that I can get those to you. E antes de passar a palavra para a Mariana, eu fui informada que alguns de vocês gostariam de obter o certificado de participação. A Fundação ficaria muito feliz em enviá-los para você. Mas, infelizmente, nós não podemos garantir que o certificado se qualifique para crédito profissional ou educacional. Por favor, verifique com sua organização profissional ou instituição educacional para esclarecimentos. Caso necessite do certificado, favor enviar seu nome completo para o meu e-mail que eu deixarei no chat. Thank you. Thank you, Gina. We are really happy to have your support, and this is all happening because of SATB2 US, okay? Já vou iniciar, gente, ela só tem que me autorizar agora para eu ficar. Ok, Gina? I'm host now? Yes, you are. You're good to go. Okay. Thank you. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Chui, eu sou mãe do Gabriel. O Gabriel hoje tem 12 anos.
e ele teve diagnóstico da síndrome SATB2 há 4 anos, quando eu estava grávida já da nossa segunda filha, Guilhermina. Eu sou advogada e sou uma das fundadoras da Abrapraxia aqui no Brasil, que é uma associação voltada para levar conhecimento do diagnóstico de apraxia. Foi a partir do diagnóstico de apraxia que a gente chegou depois na síndrome e está lá descrito, então, a apraxia como um dos sintomas da SATB2. E, além de tudo isso, eu sou alguém que quer fazer com que todas as famílias consigam fazer com que seus filhos atinjam o seu melhor potencial. E, para que isso aconteça, a gente precisa de informação, e informação de qualidade. E é a partir desse desejo que todos nós, as nossas famílias, 18 famílias brasileiras que tiveram já esse diagnóstico e montamos um grupo no WhatsApp, a gente conseguiu pensar juntos em montar uma série de webinars, que esse é o primeiro, falando então sobre questões ortodônticas, mas a nossa ideia é fazer com que esse evento tenha outros desdobramentos, né? Com temas sobre questões comportamentais, questões ósseas, que também atinge, né, o nosso público, questões cognitivas, direitos das pessoas com deficiência. Então, assim, existem muitos temas que a gente precisa falar a respeito para que as famílias se sintam seguras de que estão proporcionando aos seus filhos o melhor tratamento para que eles atinjam o seu melhor potencial. Então, eu agradeço muito a SATB2 americana, SATB2 Gene Foundation, porque eles que organizaram tudo isso, essas ferramentas que a gente está utilizando hoje. Agradeço muito também a doutora Maura, a doutora Carla e o doutor Rodrigo por participarem, se disponibilizarem a apresentar para a gente esse trabalho. O Rodrigo, além de profissional, também é pai, né, de um menino, então ele vai tocar nesse assunto também. Não vou dar spoiler para ninguém. E eu vou ler rapidamente, então, o currículo de cada um dos profissionais que vai estar aqui com a gente hoje. Essas informações todas a gente já circulou lá nas nossas mídias eletrônicas, né? Então, o nosso tema hoje do webinar é considerações sobre o tratamento ortodôntico em pacientes SATB2. A doutora Maura Scandelari, ela é de Curitiba, ela é pós-doutorada em Engenharia Elétrica com ênfase em biomédicas, professora do curso de Ortodontia Preventiva da ABO Paraná, entre os anos de 2002 e 2012, tem doutorado em Engenharia Elétrica com ênfase em biomédicas, mestre em Ortodontia. A doutora Carla é especialista em odontopediatria pela PUC do Paraná, é mestre em odontologia pela Federal de Santa Catarina, tem habilitação em sedação consciente com óxido nitroso, fellowship da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, professora e coordenadora do curso de especialização em odontopediatria desde 2016, e APD membro do Comitê Board 2019 a 2023, idealizadora da Caixa Guia Odontopediatria, Clinical Advisor da NUSMAIL Brasil, e tem uma clínica particular em Curitiba. O Dr. Rodrigo, ele é de Goiânia, tem graduação em odontologia pela UFG, em 94, especialista em periodontia pela Unesp, Araraquara, especialista em ortodontia pela ABO Anápolis, major, chefe do departamento de ortodontia da PM Goiânia. Então, Rodrigo, como eu disse, ele também é pai, então nos toca muito a fala dele, eu estou bem curiosa para ouvir todos, mas sei que vai ter sempre um grau de mais pessoalidade, né, na fala dele. E, Rodrigo, assim, só para... a gente sabe que vocês, então, vão se debruçar sobre os casos de SATB2 que vocês já atenderam, né? Mas apenas, assim, para a gente poder situar o pessoal que está nos assistindo e como uma breve introdução ao nosso tema, eu queria que o senhor esclarecesse se o tratamento ortodôntico de pacientes SATB2 é muito diferente dos tratamentos aplicados a crianças ou adolescentes típicos. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, né, de experiência que eu tive no tratamento do Kaique. E o que mais eu acho que é a diferença é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, especialmente no Kaique, e eu creio que nas outras crianças portadoras de SATB2, a gente tem uma apsificação muito precoce. Com isso, nós temos uma raiz muito curta. E isso deixa o ortodontista um pouco receoso, né? Porque uma das consequências do tratamento ortodôntico, de uma maneira geral, num paciente normal, vamos dizer assim,
é a reabsorção radicular, né? Então, como a gente já tem um paciente que tem uma raiz, um comprimento radicular já menor, a gente fica com muito receio com relação a isso. E saber se essa reabsorção vai ser maior do que no paciente que não é portador da síndrome, né? Então, eu acho que isso seria a grande diferença, que talvez por eu ser periodontista me deixou um pouco mais, vamos dizer assim, corajoso, que é mais ou menos o que a gente faz no tratamento no paciente que tem problema periodontal. Então, o que eu fiz foi forças mais leves, espaços de manutenção maiores, né, sem querer acelerar o processo, tempo talvez um pouco maior de tratamento, né, para que a gente não tenha esse risco de reabsorção radicular, que com certeza vai comprometer muito a dentição do paciente, né, podendo, em alguns casos, até levar à perda, apesar de que a gente sabe que essa reabsorção radicular, uma vez que finaliza o tratamento ortodôntico, ela não continua. Mas num paciente SAT-B2, igual no Kaique, que já tem alguns dentes como mobilidade, a gente fica mais receoso. Então, a grande diferença seria isso. Seriam forças mais leves, um tempo maior de manutenção, para que a gente respeite essa força. Seria uma força mais biológica, que eu diria. Quando quiser começar a sua fala, acho que o senhor é o primeiro. Só que o senhor checasse se o share screen está funcionando, ou se eu tenho que dar algum comando aqui. Tá, até que o compartilhar está aqui em verde, é esse? Então, ok. Tá? Deixa eu ver aqui. Como que eu faço isso aqui? É o share screen, daí o senhor escolhe a tela que está a apresentação. Está aparecendo? Ainda não. Daí clica no share. Deixa eu ver aqui. Clicou o verdinho, daí aparece ali Basic, daí várias telas aparecem ali, que são todas que estão abertas no seu computador. Daí o senhor clica em cima, da que o senhor quer apresentar, e vai no botãozinho azul, Share. Deixa eu ver aqui, que parece que eu saí daqui. Enquanto o Rodrigo tenta ali, doutora Maura, enquanto ele falava, eu lembrei muito do caso da situação do Gabriel, né? Que nós pais com a angústia de fazer, são 3 meses de ativação, né? E daí, cada vez que a gente mandava vídeo para a senhora, eu ia lá pessoalmente, não, vamos fazer mais 2 meses, né? E a gente ficava naquela angústia, não, mas quando é que isso vai acabar? E acabou que o Gabriel ficou, acho que 1 ano, né? A senhora tem esses dados melhor do que eu, mas foi 1 ano de ativação, né, no tratamento, mas que o resultado, de fato, foi o que a senhora imaginava, ou será que a gente ainda podia ter ido um pouquinho mais? Comentando o que o Dr. Rodrigo falou, a questão da dificuldade com o paciente da manutenção em si. Agora acho que apareceu a tela. Apareceu? Agora apareceu. Do acesso, né, para poder ativar. Então, essa prática ela é mais rápida, né? A gente faz mais frequente, mas houve colaboração enorme da sua parte, tudo foi feito com um tempo mais longo, o que teve sucesso da mesma forma, mas ela pode ser feita de forma mais rápida também. Perfeito. Estamos vendo, Rodrigo, pode iniciar. Então, vamos. Bom, eu por ser pai e estar no grupo, Mariana me questionou com relação, eu vi, na verdade, nas conversas do grupo, muita dúvida com relação ao tratamento ortodôntico, tratamento odontológico de uma maneira geral,
né? E coloquei algumas experiências que eu tive com o Kaique, e aí a Mariana me pediu para, se a gente pudesse fazer, né, esse seminário, essa live, para uma explicação. Eu achei muito interessante, porque quem começou o tratamento do Kaique, na verdade, não fui eu, foi um colega meu de faculdade, ele é odontopediatra e ele é especialista em paciente especial. Então, a gente começou com o tratamento restaurador, chegou numa fase e ele perguntou, Rodrigo, você quer iniciar, fazer o tratamento? Eu falei, não, já está aqui, pode continuar. E ele continuou o tratamento, deu início, né? E na pandemia, eu notei que o tratamento estava meio que travado, não sei se por receio dele, né? Apesar de que durante o tratamento ele virava para mim e falava, Rodrigo, olha aqui, essa raiz já fechou o ápice, já tem problema aqui, será que a gente faz isso, faz aquilo? E aí eu falei, olha, eu sei o risco, pode fazer. Vamos em frente, porque eu acho que os benefícios seriam maiores do que o risco que a gente estava correndo, né? Mesmo sem saber a reação desse dente. Então, eu falei sempre, a gente conversava, trocava ideia, e eu vi esse receio dele, e talvez eu, por ser pai, vamos dizer assim, eu assumi o risco maior, né? E depois, com a pandemia, eu resolvi assumir o tratamento do Kaique, ele já estava maior, já estava mais colaborador, e aí eu dei sequência e eu achei muito interessante essa live, esse seminário, né, vamos dizer assim, essa discussão, quando a Mariana me propôs, porque eu acho que o que eu via muito em fotos de outras crianças e tudo, até porque a gente viu que na SAT-B2 é uma característica, é a alteração dentária, né? Uma das primeiras características ali que eles colocam é a alteração dentária. E o que eu vi até mesmo no Facebook dos americanos é que é meio que padrão, né? Uma alteração dentária, e que lá eles não dão essa importância que talvez nós brasileiros a gente preocupa muito com isso. E o que me fez tratar e levar em frente foi uma fala da fono do Kaique, que ela falou que com o tratamento ortodôntico estava tendo uma grande melhora na pronúncia dos fonemas. Ou seja, eu estava tratando ortodonticamente, eu estava tendo uma resposta boa numa outra deficiência deles, né, numa outra característica, que é a questão da fala, né? O Kaique também, a gente também faz parte da abrapraxia, igual a Mariana falou, nós somos, eu com a minha esposa, né, a gente está desde o início da abrapraxia, e também através da abrapraxia é que a gente fez o diagnóstico da SAT-B2 do Kaique. Então, eu achei muito interessante para a gente iniciar isso e esclarecer o que eu puder. Eu sou clínico, estritamente clínico, nem tenho, nunca participei de faculdade, de aula, de nada. Então, o que eu falei para a Mariana, a minha experiência é com o Kaique, o que a gente fez, vendo o que o colega meu fazia e o que eu estou dando sequência. Tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, o que eu souber, e o que eu não souber, a gente tenta buscar. Bom, esse é o Kaique, ele acabou de fazer 18 anos, né? A gente descobriu o diagnóstico da SAT-B2 dele tem 1 mês e pouco, 2 meses, se for, né? E a gente antes ficava muito em dúvida, né? Muito na nuvem, vamos dizer assim, o que ele tem. A gente sabia que ele tinha apraxia de fala, de alguns movimentos, não sabia o que era, né? E isso fez a gente buscar, apesar da dentição dele, a gente suspeitar de alguma síndrome, mas a gente não tinha esse diagnóstico. Foi fazendo, fazia ressonância, fazia mapeamento genético, exame genético, e não dava nada no último, né, no exome, que a gente foi finalmente descobrir. Então, esse é o Kaique, é o meu filho mais novo. A gente tem o Enzo, de 20 anos, né?
Então, na dentição decídua, a gente teve um pequeno atraso da erupção, porém nada muito assustador, nada que a gente ficasse preocupado. Ele tinha uma anatomia normal e quantidade de dentes também normais. O histórico de traumatismo, ele teve algumas pancadas nos incisivos, que levou ao tratamento endodôntico. Com isso, nós tivemos uma reabsorção radicular precoce e uma esfoliação precoce também. Além disso, nós tivemos também cárie, dificuldade de higienização, né, dificuldade de tratamento também. No início, o tratamento odontológico do Kaique era com anestesia geral, ele já foi para centro cirúrgico fazer tratamento odontológico. Então, assim, foi um momento, uma fase muito difícil que a gente teve, né? A questão da anestesia geral, a gente sempre fica receoso, né? Poxa, mas fazer anestesia geral para tratar de dente, mesmo sendo dentista, mas a gente sempre fica meio com medo, né? Minha esposa ainda falava, você vai entrar, vai lá. Então, é difícil um pai ver uma criança sedada, né? Com tubo e tudo. Mas eu entrava, até para dar um pouco de confiança para ele e também para minha esposa. Então, esse momento foi muito difícil e fez com que ele perdesse alguns dentes bem precoce. E, com isso, ele perdeu os incisivos superiores, né? O 12, o 11, 21 e 22, e ficou esteticamente muito feio, porque ele tinha só os caninos. Então, assim, esteticamente estava muito feio. E também atrapalhando a questão da fala, porque aí, né, a pronúncia fica muito mais difícil. Com isso, nessa época, eu mesmo resolvi fazer um mantenedor de espaço nele. Era um mantenedor de espaço que era fixado nos primeiros molares, e ele tinha um sistema macho-fêmea, para que eu não atrapalhasse o crescimento da maxila, né? Mas eu instalei esse mantenedor dele num dia, daqui à tarde, no consultório. Ele foi embora com a minha esposa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, falei, Kaique, cadê seu aparelho? Ele falou, engoli. Falei, como assim engoliu? Não, engoli. Que eu olhei, só tinha metade do aparelho, a outra metade ele soltou, ele estava comendo um biscoito e engoliu. É o único paciente meu que engoliu o aparelho, tinha que ser meu filho, né? E aí nós corremos com ele para o hospital para fazer radiografia, ver onde que esse aparelho estava. No final deu tudo certo, ele conseguiu expelir o aparelho pelas fezes, graças a Deus não tive nenhum problema. Mas esse mantenedor foi o primeiro mantenedor que a gente fez, visando essa questão, tanto a questão estética, e aí a fono me falou, Rodrigo, a hora que você colocou melhorou demais, a fala dele ajudou bastante a gente aqui. Então, me deu força para manter, fazer um outro mantenedor e acompanhar, né? Aqui ele com o mantenedor, né? Esses dentes, os 4 anteriores, eles são dentes que a gente colocou no mantenedor, então ele só tinha de canino a canino, então ficava esteticamente muito feio. E aí eu fiz esse aparelho que esteticamente ficou bonito, né, até o formato do dente, e ele é super colaborador, ele, apesar da dificuldade de tratamento, mas eu acho que é mais pela questão de não conseguir ficar muito tempo com a boca aberta. Ele fica e fecha, ele abre e fecha, ele abre e fecha, mas ele nunca se negou a fazer o tratamento odontológico. Mesmo quando menor, que eu segurava ele saía de lá chorando, mas pedia para abrir a boca, ele abria. Então, ele sempre foi muito colaborador, muito colaborador. Ele, na verdade, ele deixa a gente muito, vamos dizer assim, ele surpreende muito a gente, né? Com o tanto que ele ajuda, que ele colabora com tudo. Então, essa fase ele estava com o mantenedor. Já na dentição permanente, foi que a gente começou a ver características da síndrome, mas não sabendo que era da síndrome, né? Então, a gente teve um grande atraso da erupção dos segundos molares superiores, ainda não erupcionaram totalmente, mesmo os anteriores, os primeiros dentes, que são os incisivos, a gente teve foi uma erupção muito tardia. Nós tivemos supranumerários na região do 11 e do 21, teve que fazer cirurgia para fazer a extração desses supranumerários, foi do tratamento que foi feito em centro cirúrgico, junto com outras restaurações.
ele tem uma genesia do 35, né? Do segundo premolar inferior esquerdo. Os dentes conoides, então, formas alteradas, bastante dificuldade de posição também, a posição nasceu muito fora de posição e muito alterado as formas, as raízes muito curtas, né, devido ao fechamento precoce do ápice, e raízes muito sinuosas, vocês vão ver na radiografia que eu tenho aqui, dá para ver que as raízes dele são bastante sinuosas. Ele tinha tipo um tubérculo na raiz do 11, do primeiro molar superior direito, e vocês vão ver na próxima, numa radiografia aqui, que a gente não sabia o que era. Tirava a radiografia e falava, Rodrigo, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Não é supranumerário, não é nada, mas a gente não sabe. O dentista ficava, o radiologista, que é uma colega minha, Rodrigo, eu não sei o que ele tem aqui, a gente não consegue descobrir. Não sei o que é, não sei o que é. Até que eu, como periodontista também, eu resolvi fazer uma cirurgia, eu abri retalho, e quando eu vi, era tipo um tubérculo que ele tinha na raiz, que estava mais dificultando, trazendo um problema periodontal, uma reabsorção óssea muito grande. Então, eu fiz a cirurgia, fiz uma osteoplastia ali, raspei bastante ali, e estamos fazendo a manutenção desse dente. Ele tem bolsa, tem perda óssea, porém não está evoluindo, né? Então, ele tinha sulcos palatinos muito profundos que levaram a tratamento endodôntico, que levaram a uma complicação maior também, mesmo na dentição, já na dentição permanente, né? No 11, que era esse também que tinha o tubérculo, a gente teve que fazer um tratamento endodôntico, teve escurecimento de coroa, né? Então, algumas complicações, principalmente no início do tratamento dele. Aqui, quando ele já está numa fase que está trocando o 11, né, que é do lado direito aqui, ele é uma parte do mantenedor e o 21 já tinha erupcionado. Como o 11 ainda não tinha erupcionado, eu resolvi manter esse mantenedor só uma parte dele. Aqui já está também com o 11, você vê que ele nasceu bem proeminente, que eu vi algumas fotografias de outras crianças, característico, né, esses dentes mais proeminentes, incisivos, e um risco de fratura, né, uma queda pode ocasionar uma fratura desses dentes, então mais uma questão para o tratamento ortodôntico que eu acho. Aqui, como vocês podem ver, olha aqui, a imagem que aparecia, que a gente não conseguia descobrir o que era. A radiologista ficava, Rodrigo, eu não sei o que é isso. Eu falei, eu também não sei. Até que eu falei, eu vou abrir e vou ver o que é. Não tem como. Ele tinha uma bolsa muito profunda e aí eu resolvi abrir. Aqui vocês podem ver, olha como o ápice dele já estava fechado, a raiz muito curta, né? A câmara pulpar muito longa, raiz muito curta, né? Os dentes muito, olha, aqui dá para ver um pouco a forma, se ele dentes conoides, uma alteração de forma. Aqui ele tinha a genesia do 35, né? E como a gente fala, nada está tão ruim que não possa piorar, ele perdeu o incisivo, o segundo molar descido, né? O 85, precocemente, e fechou o espaço. Eu falei, se fosse do outro lado, não acontecia. Podia ser do outro lado que fechava normal, já tinha genesia, né? Mas, falei, e agora? O que nós vamos fazer? Aí fechou o espaço aqui para o 45 erupcionar. Aqui ele numa fase que a gente iniciou o tratamento, então o que eu falo, ó, dentes muito proeminentes, os dentes anteriores muito proeminentes, e com deposição de lábio, que vai aumentar ainda mais essa projeção dos incisivos superiores e, consequentemente, uma retração dos incisivos inferiores, aumentando o que a gente chama de overjet, né? E facilitando mais essa interposição de lábio aí. Essa daqui já é uma radiografia de 2020, então já vê que teve uma melhora muito grande na posição desses dentes, ó. 2016, quando a gente ainda não tinha iniciado o tratamento ortodôntico, aqui 2020,
Mas aqui, ó, você vê que já tá, fechou totalmente o espaço, né? Uma média inclinação do 46. Aqui a gente vê as raízes curtas, raízes sinuosas, como eu disse, olha como que as raízes sinuosas. Como não podia deixar de ser o 15, né? Não tinha espaço também, e esse 15 estava erupcionando no palato, certo? O 25 não, estava normal, mas vê aqui, ó, o atraso na erupção do 17, do 27, né? E, como se não bastasse, tem a genesia, mas tem lá o terceiro molar que está ali para ver o que eu vou fazer depois. Aqui, 2021, aqui eu já estava fazendo o tratamento dele, então a gente já vê uma melhora na posição desses dentes, né? Aqui o 15 no palato, fechando aqui o espaço, e aqui nós tivemos um problema, ele teve um abscesso aqui na região do 45, e aí a gente tirou a radiografia, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Até aqui, ó, na radiografia periapical, a gente foi medir essa distância para ver o que era esse abscesso dele e tal, e extrai, não extrai, e eu vendo a dificuldade que era de acesso para o outro filho fazer essa extração. E aí que eu dei uma guinada no tratamento ortodôntico do Kaique. A princípio, o tratamento dele seria extração de 4 prés, né? Aqui ele já não tinha o 35, extração do 25, ou 24, na verdade. Esse daqui estava no palato, falei, beleza, já está ali, não tem que fechar espaço, eu extraio esse. Esse daqui também já estava ali mesializado, e eu resolvi extrair esse daqui, porém, eu tinha muito medo do acesso, acesso muito difícil, ele não consegue ficar com a boca muito tempo aberto. E aí eu, talvez, por ser pai, saber do risco e saber dos benefícios do tratamento, eu resolvi dar uma guinada de 180 graus no tratamento do Kaique. Então, quando eu já tinha espaço fechado, tudo, apesar de não estar usando elástico para fechar espaço aqui, eu usado um pouco, porque tinha diastema aqui. Aqui, após a cirurgia, ó, que eu fiz, você vê que já não tem aquela massa mais que tinha em 2016, olha lá. Né? Então, depois eu fiz a cirurgia, que é 2020 também, já tinha feito, já não tem aquela massa, então já tem uma adaptação melhor do tecido, osso, tudo aqui. Então, nessa época, aqui em 2021, eu resolvi dar uma mudança no tratamento dele, ele muito colaborador, eu falei, eu vou fazer o mais difícil. Porém, pensando também na questão da cirurgia aqui, essa extração que era fácil, eu mesmo quase extraí esse dente, uma seção dele, e o 14 e o 24 também, esse aqui é que eu ia encaminhar para um buco maxilo. Mas, aqui essa foto eu tirei ontem dele, já um tratamento, você vê que já teve uma melhora muito grande, ele já não tem um overjet muito grande, uma interposição labial muito grande, apesar de ainda ter um pouco de overjet, né? E o que me fez mudar o tratamento dele foi o perfil dele, né? Hoje, a gente não busca só uma oclusão perfeita, e como ele é muito colaborador e a gente não teve nenhum problema, nenhuma de reabsorção além do normal, nada, eu achei que o perfil dele não permitia extração de premolar e retração. Então, ele já tem um ângulo nasolabial muito aberto, né? Ele é um paciente face longa, a gente vê o ângulo goníaco dele, tanto que é aberto o ângulo goníaco, né? Ele tem uma deficiência de mandíbula, né? Então, a linha queixo-pescoço muito curta, apesar do ângulo no queixo-pescoço não ser tão aberto, mas a gente vê que tem olha a mandíbula dele, como que ela é aberta, como que o ângulo goníaco dele é aberto. E se eu retraísse, eu ia judiar mais ainda do meu filho. O perfil dele ia ficar muito ruim. Então, eu resolvi criar coragem e fazer o mais difícil e talvez, é o que eu falo, talvez uma loucura, mas que o resultado que eu estou tendo, por enquanto, ele tem sido muito satisfatório, né? Então, aqui, desculpa, que aqui é uma dificuldade que eu tenho muito grande, ele não consegue limpar
Então, ontem eu fui tirar uma radiografia, essa foto dele, quando eu vi, tá com alimento, tudo. Então, isso aqui eu entro com o Waterpik, eu tenho um Waterpik em casa, porque é a única maneira, nem com a escova, muitas vezes a gente não consegue fazer uma higiene tão satisfatória. Então, eu tenho um Waterpik, que eu entro com o Waterpik para auxiliar na remoção desses resíduos alimentares. Então, aqui a gente vê um desvio de linha média, ó, linha média dele inferior, ela está aqui, e a linha média superior, olha o desvio da linha média dele. Aqui a gente vê, olha como que a linha média dele está desviada. Porque como ele não teve, como o dente, o segundo premolar superior direito, ele estava no palato, desviou totalmente para a direita, né? Então, aqui a gente tem um desvio, ó, muito grande da linha média, mas a gente vê que não tem um overjet tão acentuado. Mesmo o overbite, que era mais acentuado, a gente vê que não está tão acentuado assim, até dentro da normalidade. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei mola para abrir espaço para o 15, abrir espaço para o 35, que eu acho que o implante nele é mais uma cirurgia mais fácil de se fazer do que a extração dele. E o que mais me surpreendeu, olha aqui, olha a posição do premolar. Foi eu colocar a mola e esse premolar estava gritando para aparecer. Com um mês, esse premolar começou a erupcionar, já teve uma erupção de coroa. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Então, olha aqui como esse dente estava. E aqui como a gente conseguiu. Olha aqui a melhora que teve. Isso é... Eu falei, não, tá certo, eu vou... Aí aqui eu estou colocando mola para abrir aqui, um movimento um pouco mais difícil, apesar desse molar estar médio inclinado, então a gente já melhorou essa questão. Aqui também é um pouco mais difícil, até porque esse premolar ele teve uma rotação, eu tive que voltar um pouco de fio para corrigir essa rotação, para trazer esse premolar para o lugar, que eu também acho que não é um movimento tão complexo. E o que é melhor, a gente vê que eu não tenho reabsorção radicular, apesar dessa radiografia não ser a ideal, né? E é muito difícil eu conseguir uma radiografia periapical dele, principalmente com qualidade. Ele não consegue, ele é colaborador, mas a gente não consegue, ele movimenta um pouquinho. Então, aqui a gente vê que, olha aqui o molar, o receio que a gente tem, olha o tamanho dessa raiz. Eu coloquei bracket, tubo, lá no segundo molar, ó, nos segundos molares inferiores eu consegui colocar o tubo. Então, a gente vê que não tem uma reabsorção tão grande, um comprimento normal, mas olha o que eu falo, olha como que é sinuosa essas raízes, olha aqui. Então, uma raiz muito sinuosa. E nessa radiografia que eu tirei agora, na sexta-feira, a gente sempre tem uma surpresa, tem uma cárie radicular aqui que eu não sei como fazer. Vou ter que correr atrás dessa cárie aqui, pela dificuldade de higienização e tudo. Mas mesmo com tratamento ortodôntico, ele já tem uns 6 anos de tratamento ortodôntico, mas é a primeira cárie. Desculpa te interromper, mas só para aproveitar o gancho, que talvez essa dúvida tenham mais pais, né? Essa questão, quando tu refere várias vezes da dificuldade de higiene, se dá em razão das questões sensoriais. Ele não permite que se faça essa higiene adequada ou é alguma outra coisa? Ele permite, mas ele não consegue abrir a boca para mim fazer uma limpeza como deve ser feita. Então, assim, eu tenho a escova elétrica, que eu acho que é mais fácil ter acesso, tenho o Waterpik, então, assim, ele colabora, não é que ele sinta dor, nada, mas, assim, ou que incomode, mas ele abre e fecha a boca. Ele abre e fecha, ele não consegue ficar com a boca muito tempo aberta, e principalmente nos dentes posteriores, é muito difícil. Rodrigo, dá licença, essa dificuldade para colar os brackets e dar continuidade ao tratamento, ele colabora, assim, ou são pequenos tempos? Sempre, sim, mas assim, é o que eu falo, o Kaique me surpreende sempre. Eu falei, como que eu vou colar tubo no segundo molar? Então, assim, mas ele sempre, eu tentei... Sem anestesia? Sim. Sem sedação? Sim, sem nada, sim. Nada. Eu planejei sessões menores para colar, mas quando eu vi, eu falei, não quer saber? E aí ele deixou. Eu muitas vezes coloco aquele abridor que a gente usa, abridor de borracha, que a gente usa muito na odontodiatria, para
que eu falo, pode morder, filho. E ele morde, então, para conseguir ficar com a boca aberta. Mas é só isso. Ele ele é muito colaborador. E eu falo que, assim, por isso, é claro que cada criança tem, né, seu grau de colaboração, e aí a dificuldade no tratamento, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Mas ele colabora, apesar da dificuldade, mas ele não é de chorar e falar, não quero, vou embora, não ajudo, não. Ele fica quietinho, colabora, eu só coloco para mim, até para descansar. Filho, pode morder. Ele morde e a gente vai fazendo o tratamento, colando, sem problema. E, apesar disso, ele quebra muito pouco o bracket. E olha que ele não é tão... Apesar de que ele fala, papai, isso eu não posso, né? Amendoim eu não posso. Eu falei, não, filho, só depois que tiver o aparelho. Então, ele, assim, ele tem alguns cuidados. Ele quebra muito pouco o bracket. Mas tem uma dificuldade, pela não conseguir ficar muito tempo com a boca aberta. E aqui, o que eu acho que seria considerações finais, né? Que é aquilo que eu falei que a Mariana me perguntou. Então, o tratamento ortodôntico, ele pode ser realizado em pacientes SAP-2, usando forças leves e com intervalo de manutenções maiores. Então, assim, ele é um fator limitante, mas não é um fator que vai impedir o tratamento, né? Até porque o que eu acho que o tratamento ortodôntico, né, ele tem uma melhora, que seria uma melhora na posição dentária, uma melhora na pronúncia dos fonemas, que vai auxiliar tanto na questão da fono, quanto na questão da mastigação, né, uma mastigação melhor e, consequentemente, uma absorção de nutrientes melhores, porque uma vez que o paciente mastiga, esse alimento vai para o estômago já mais triturado, então a gente tem uma absorção de nutrientes melhores, e com isso tem uma saúde melhor, né? E a posição dentária, a gente tendo uma melhor posição dentária, a gente tem uma melhora também, facilita na higiene oral, né? Quem escova o dente do Kaique sou eu, né? De vez em quando eu deixo ele escovar e tal, mas ele fala, papai, vamos escovar o dente? Então, sou eu que escovo de manhã, quando eu acordo ele, escovo na hora do almoço e escovo à noite. E ele é muito rigoroso na questão da escovação, mais até do que o de 20. Aliás, muito mais do que o de 20. Ele não fica sem escovar o dente. Ele fala, papai, vamos, ente? Eu falo, vamos, filho, vamos, ente. Então, vamos escovar o dente. Então, ele cobra e ele não fica sem escovar o dente, né? Então, a gente tendo os dentes mais alinhados, nivelados, tem uma higiene oral muito mais facilitada. Menos cáries, menos doenças periodontais, né? Consequentemente. E eu deixei por último a questão estética, mas eu até conversando com uma cunhada minha esse final de semana, ela falou que não, e o que eu ia falar é por último a estética. Ela falou, não é por último, né? Então, é mais um fator, porque as nossas crianças, elas já têm um bullying muito grande. A partir do momento que vai ficando mais velho, o Kaique já tem 18 anos, né? Então, assim, a gente sofre muito com isso. E melhorando a estética, com certeza a gente diminui um ponto do bullying ali, né? A criança com dentes mal posicionados, dentes muito para frente, é mais uma porta para o bullying. Então, eu acho que o tratamento ortodôntico, ele tem, claro, cada paciente tem sua limitação, né? É o que eu falei, a experiência que eu tenho do Kaique, né? Eu acho que ele só tem vantagens. A gente tem cuidado, a gente tem limites, limitações, mas é o que eu falei, eu dei um cavalo de pau e estou fazendo totalmente o oposto do que eu pensei em fazer. Antes eu pensava vamos fazer o que der, o básico. Vamos alinhar, nivelar e tal. Quando eu vi, falei, não, por que não? Porém, eu sou pai. Né? O que eu falei para a Mariana uma vez, ou para você, né, Mauro? Eu falei, eu sou pai. E, assim, eu sei dos riscos, né? Mas eu sei também dos benefícios. O que eu acho que é fundamental é os pais, eles terem a confiança no dentista, no ortodontista, os pais serem esclarecidos dos riscos, né? E caminhar junto com o dentista, ajudando tudo, que só tem a ganhar, sem dúvida nenhuma. Ah, ótimo, Rodrigo.
todas as suas observações, essa questão da estética, a gente conversava muito com a doutora Maura e com a doutora Carla, né? Porque também a característica da síndrome é a questão do sorriso, né? Eles são pessoas muito simpáticas, então a primeira aproximação deles é com o sorriso. Sem No dúvida. momento que a outra criança recebe um sorriso diferente, vamos dizer assim, já tem um tipo de retração. Exatamente. E, de fato, quanto mais idade eles têm, né? Mais a gente percebe, né? Essa Com questão do outro não querer se aproximar tanto. Então, para nós também foi bem importante. A gente acaba colocando como último item, talvez, porque na nossa cabeça a gente tem que pensar só na saúde, mas eu acho que a gente tem que pensar no todo da criança, né? É saúde, mas também é essa questão estética, que é a questão social, da interação social, que a gente preza muito por isso, né? Exatamente. Adorei, estava super esclarecedor, todo mundo está gostando aqui, tem alguns comentários no nosso chatzinho. Que ótimo. Pela ordem que vocês definiram, agora é Maura ou Carla quem fala? Eu queria só fazer um comentário, depois eu acho que a doutora Carla, como o Gabriel chegou, né, para a doutora Carla, achei que o ideal é a doutora Carla começar. Mas só um comentário a respeito ainda da apresentação do doutor Rodrigo, sobre as reabsorções, né, que é quando a raiz começa a desaparecer. Então, essa era uma preocupação. E o que a gente vê da radiografia inicial com a final, ele não aconteceu nada, pelo contrário, as raízes terminaram de se formar de uma maneira correta, então eu acho que foi muito bem conduzido. Muito bem Exatamente. conduzido. O receio que a gente tinha é aquela raiz curta, e se a gente ver a radiografia de 2016, né, olha aqui como que está, e olha agora essa de 2016. Bem, né? Exatamente. Não, e parabéns também normal. para o Kaique pela colaboração, né? Ele é super colaborativo, realmente. Coisa que talvez a Carla e a Maura não vão conseguir narrar do Gabi. Mas é legal Sem dúvida. Por favor, doutora Carla, pode iniciar a sua fala. Então, vamos lá. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer, né, Mari, por ter me convidado. Fiquei muito feliz. A gente acaba, até conversei com a Maura e com os colegas. Às vezes a gente acaba fazendo um tratamento, enfim, pela nossa função, pela nossa profissão, mas não tem dimensão de onde isso pode chegar para outra pessoa, né? Acho que até isso é importante, porque senão a gente acaba só atendendo e achando que vai ser importante para isso, para aquilo, para aquele objetivo. Eu sou na área da docência um pouco, então eu vejo também muitos professores, vou fazer isso porque tem aquela visão, porque tem aquilo lá, e às vezes eu nem imagino nisso, né? Eu penso, não, eu vou tratar o paciente porque para mim ele é o mais importante, independente do que acontecer depois, né? Então eu fiquei bem feliz, Mari, por ter sido convidada e por poder ajudar, assim, um pouquinho que seja na minha participação por ter tratado o Gabriel e pela confiança, né, que sempre me passou por tratar o Gabriel. Então, como a Maura falou, né, eu sou odontopediatra, e então, o Rodrigo, eu acabei pegando a primeira fase lá que tu começou falando, né, do Kaique. Meu tratamento de odontopediatra, o tratamento da Maura foi antes do teu tratamento com o Kaique, né, foi a primeira fase. E vários tópicos que eu vou contar aqui, o Rodrigo já falou, ele talvez com uma visão como um pai, que viu depois, eu tenho uma visão já como odontopediatra do porquê que poderíamos sempre tratar o mais cedo possível, ou porquê que a gente tenta fazer de tudo dentro de uma importância muito maior do que só dente, né? Então, a minha visão vai ser muito mais odontopediátrica. Eu não faço ortodontia, eu gosto de dizer assim, eu sei o que é o padrão, e quando sai da linha do padrão, eu já sei que eu tenho que encaminhar. Eu aprendi muito isso. Quando a gente sabe o que é o normal, o que é o padrão, a gente tem um diagnóstico até muito melhor do que precisar saber o que tem de errado, né? Então eu tento focar nisso, porque como eu acabo atendendo muita criança, eu não sei de tudo, eu não sei de todas as síndromes, é impossível saber de todas as variações. Então, quando eu preciso fazer algum tratamento que eu vejo que a parte ortodôntica de crescimento não está de acordo com a idade da criança ou com aquilo que me permite, eu acabo pedindo do segmento com um ortodontista. E quem trabalha geralmente comigo nessa questão de sedações é a Maura, né, que a gente atende muito próxima, então eu chamo ela e a gente acaba tendo a mesma ideia. Então eu vou compartilhar com vocês, o meu caminho então foi esse, né, a Mari veio, vocês estão vendo a minha tela, não? Sim.
Sim. Sim. Então, eu cheguei, o meu caminho foi esse, né? A Mari veio para um tratamento para tratar a dentição do Gabriel, e como visão odontopediátrica, na idade que ele veio tratar com a gente, eu já sabia que tinha vários dentes permanentes chegando, com dentes de leite, né, dentes descidos atrasados e tudo mais. E aí, quando foi relatado a síndrome, eu numa visão clínica de odontopediatria, basicamente, para leigo, né, se for escutar esse webinar, a gente foca em cárie, doença periodontal, em higiene, crescimento, quantos dentes tem, quantos dentes permanentes, quantos dentes descidos. E aí o Gabi chegou nesse quadro para a gente. Aqui são vários dentes, esse é permanente, esse é de leite atravessado, esse é permanente lá em cima, esse é de leite atravessado, não tem um padrão. E aí, visitando um pouco as características da síndrome, foi isso que o Rodrigo falou. Eu focando na minha parte dentária, o atraso intelectual que eles têm também traz um pouco de alteração palatal, que da estrutura óssea, e anormalidades dentárias, né? E aí, nesse contexto, eu relatei aqui alguns pontos que o Rodrigo comentou, mas o que eu olho de importante na dentição para um crescimento contínuo da criança? Por exemplo, a gente tem nele, na síndrome, dentição decídua, que é a dentição de leite, os dentes de leite, né? Mais comum leigos acharem isso, dentição de leite. Tem uma cronologia, uma sequência de erupção completamente fora do padrão. Então, às vezes, dente permanente nasce mais cedo, dente de leite cai mais tarde, dente de leite cai mais cedo, fecha o espaço que não nasce o dente permanente. Então, isso atrapalha muito na nossa sequência. Segundo, eu tenho que prestar atenção também que essa síndrome tem alteração na retenção prolongada, que está ligado com o que o Rodrigo também falou. O que é retenção prolongada? A esfoliação do dente descido não acontece na hora certa. Então, em vez de cair, por exemplo, os dentes da frente com 6, 7 anos, está lá com 9, 10 anos o dente não caiu. Se o dente de leite não caiu e não abriu o espaço, em alguns casos o dente permanente não tem como ocupar aquele espaço. E como o Rodrigo falou que a raiz do dente permanente fecha mais cedo, ele perde a força de erupção. E o ortodontista tem muito mais, pode depois complementar se eu estiver falando alguma coisa errada, mas uma das forças que faz o dente permanente nascer é a formação da raiz e o quanto que ela fecha lá em cima. Se ela fecha lá em cima antes do dente ter espaço para nascer, o dente fica incluso, fica com aquela retenção prolongada e depois soca o aparelho, igual o Rodrigo mostrou o caso do Kaique, ou opção de extração. Com isso, com essa cronologia errada, sequência errada, a gente acaba tendo uma falta de espaço. E essa falta de espaço na odontopediatria é ruim porque não tem espaço na boca para caber a língua, consequentemente não sai fonema, a criança tem um atraso na fala só pela dentição. Às vezes a gente pensa que é por conta da síndrome, tem um pouco por conta da síndrome, mas a falta de espaço na boca, a criança não consegue verbalizar os fonemas corretos. Isso tem um atraso na fala. E mesma coisa, por não ter espaço na boca, não cabe língua, a língua fica para fora, ocupa o espaço lá atrás e acaba também não tendo uma adequada respiração. E a respiração também faz desenvolver todo esse terço médio, que também dificulta na fala, que também, e é uma bola de neve, daí não tem a respiração direito, não tem o desenvolvimento da face para ajudar na falta de espaço, e os dentes acabam sendo maiores. Com isso, dentes todos apinhados, que é um em cima do outro, tem essa dificuldade de higiene, que é o que o Rodrigo falou, que é comum. Além da falta de habilidade motora pela síndrome, ainda tem muito dente carregado um em cima do outro, o que em pacientes sem deficiência nenhuma e sem síndrome nenhuma, às vezes já dificulta, porque todos os dentes estão apinhados e a higiene não é adequada. Consequentemente, para a gente, odontopediatra, a gente vê isso tem maior risco de cárie, porque acumula mais sujeira, e risco de doença periodontal, que daí é a doença da gengiva e do osso, igual o Rodrigo falou. Esses pacientes, por falta de colaboração motora, de coordenação motora, eles tendem a ter uma falta de colaboração de higiene desde pequeno. Então, de novo, a gente entra no ciclo de cárie, periodontia, falta de espaço, o dente não tem estímulo, porque daí não come direito, daí o dente descido não cai na época certa, daí já está retenção maior. E essas alterações dentárias não tem padrão, a gente guia um pouco a maioria, vocês que estão em mãe, vocês podem até, às vezes, achar, né, vários
fatores em comum, mas a gente pode ver vários. A genesia, que é falta de espaço, ou supranumerário, que é dente a mais, ou formas completamente diversas, posição alterada, que o dente nasce torto, assim, girovertido, que a gente chama, alteração radicular, fechamento de ápice precoce, e com isso, o mais importante também que eu vejo é que este conjunto, se não for acompanhado desde cedo, altera o desenvolvimento por completo da criança, porque ele acaba não mastigando, é o que o Rodrigo falou na fala final ali, né, de nutrientes, não tem imunidade boa, se não tem imunidade boa, ele acaba não comendo bem, se não comendo bem, ele acaba não crescendo, e isso pode alterar até o sono do paciente. Não tendo o sono adequado, ele não tem memória, ele acaba não tendo um aprendizado, que ele já tem uma dificuldade pela síndrome, e isso acrescenta cada vez mais. Então, a importância até do grupo de vocês em cada vez ir mais cedo, indo atrás de tratamento mais cedo, pode ser que isso venha um quadro de desenvolvimento muito grande para a própria síndrome, mesmo com as alterações genéticas da síndrome. Então, esses foram os pontos que eu acabei levando em consideração da importância de realmente tentar o máximo possível intervir de uma forma ortodôntica antes do tratamento. A minha parte, então, foi ver, né, nas fotos, avaliar o que era dente de leite, o que era dente permanente, o que tinha cárie. Então, essa é a vista lateral, né, direita. Aqui, a oclusão esquerda dele, o lado esquerdo. Isso a gente está olhando o Gabriel de frente, então, ele olhando de frente é sempre ao contrário da gente. Aqui, é a vista palatal, então aqui a gente viu o Gabriel que já tinha os primeiros molares permanentes aqui, ó, esse último dente já é um molar permanente. Mas são dentes grandes, dentes de leite também grandes, esses dentes são dentes descidos. E para ter uma ideia, esse é o central permanente. Entre o central permanente até aqui, tem que ter um lateral permanente, um canino permanente, para depois ter um pré-molar permanente, para depois ter segundo pré-molar. E não cabe. E nessa foto também dá para ver que a gente chama de palato ogival, né? Que é profundo, que tem pouco espaço, alteração da respiração e tudo mais. Então, esse é o superior. Tá vendo? Ó, dente de leite aqui que não cai na época certa, então dente permanente tentando nascer. Dificuldade de higiene também pelo acúmulo dos dentes, né? Muito dente acumulado. Aqui é a parte inferior, já tinha sido tratado uma restauração do dente inferior, mesma coisa aqui embaixo, dente permanente tentando nascer atrás, dente de leite. Então, na arcada superior, molar permanente, descidos, e o outro molar permanente lá atrás. E aí, para considerar o tratamento do Gabriel, também, então, foi feito com sedação, por conta da falta de colaboração, de maturidade do paciente para entender o tratamento em si. Foi considerado tratamento com anestesia geral. Para fazer esse tratamento também foi considerada a imunidade do paciente. Ele tinha algumas extrações para fazer, então se ele estava imune, saudável, bem para recuperar essas extrações e, querendo ou não, por uma falta de higiene que a gente tem que considerar. Quando a gente extrai o dente, fica o véolo aberto, fica sangue exposto, fica muito espaço, né? Então, é mais susceptível a ter higiene. Então, tem que ter uma colaboração da família muito grande com relação a isso, para a gente extrair o dente, porque senão a gente acaba comprometendo a saúde do paciente. A idade do paciente, para saber se valia a pena ainda fazer a expansão óssea, um crescimento nessa base óssea, para ter uma remodelação, se valia a pena, ou se já tinha fechado o crescimento dele, que a Maura vai falar um pouquinho sobre isso, que é a sutura palatina, e com certeza a colaboração dos responsáveis para continuar o tratamento, aquilo que a Mari falou, todo mês, e tem um pouquinho de paciente, se ele tem uma dificuldade na ativação do aparelho para estimular o crescimento. Então, nós colocamos a cunha para separar um pouco o espaço e tentar, como não tinha tempo, ele não tinha habilidade, não tinha como fazer a colocação do aparelho sem sedação, nós tivemos que otimizar a sedação para que a Maura conseguisse fazer o aparelho. Então, o ideal é separar um pouco esses dentes antes de colocar o expansor. Não tínhamos essa possibilidade. Então, eu fiz um slice, um desgaste no dente, para que a Maura pudesse encaixar as bandas ortodônticas. Isso ele estava sedado. Então, com as bandas ortodônticas, a Maura vai falar da parte do aparelho. A gente fez a moldagem e transferência. Enquanto eu fazia toda a parte
de odontopediatria, que é a extração dos dentes, os anteriores. A gente tirou os dentes de leite. Olha como aqui dá para ver, um dente tem a raiz inteira, o outro já tem uma reabsorção, o outro a reabsorção foi completamente irregular. Enquanto eu fazia toda essa parte de extração e a parte da lesão de cárie, dos selantes que precisava fazer, das restaurações definitivas, a Maura estava confeccionando no laboratório o aparelho dela. E aí, depois... E a mãe, né, Carla? E a mãe... na sala de espera, na tendo sala que de ter espera autorizado isso tudo esperando. e confiando nas profissionais que estavam atendendo, porque a Carla me dizia muito isso do aparelho, e eu e meu marido, a gente dizendo, mas o Gabi ele não vai se adaptar, ele vai acordar da anestesia, ele vai ter um negócio na boca, ele vai tirar o aparelho, como é que eu vou fazer? Eu em Curitiba, meu marido aqui em Porto Alegre, eu falei, Cristiano, tu topa, tu vai fazer as ativações? Eu não vou conseguir fazer, eu já falei. Daí, Cristiano, vamos fazer. E daí foi, né? Mas como é importante, assim, para o Rodrigo, né, e para a família do Kaique, óbvio que vendo a grama do vizinho sempre é mais verde, é mais fácil porque é pai e profissional, né? Então, ele sabe as entende um consequências de pouco mais. cada ato. A gente tem que acreditar naquele profissional e contar que ele está pensando no bem-estar daquele paciente, né? E não, daí depois que a gente dá a bandeira verde, não tem como retroceder. Daí é encampar mesmo. Isso, Maria, é interessante falar, porque foi o que o Rodrigo também falou. Ele confiou muito do odontopediatra antes, falou, não, pode tocar, porque está dando certo. Eu sempre gosto de falar, independente do tratamento, é biologia, né? A gente não pode acontecer tudo, mas a gente sabe um caminho seguir, mas o importante é a confiança, porque se vai por um caminho ou para o outro, pelo menos a gente sabe, confia, a gente consegue conversar, sabe os prós, os contras. Se fica alguma coisa meio, confio, mas não confio, é ruim também para a gente, né? Da área da saúde do profissional. Então, aqui as extrações feitas, os dentes antes aqui, né? Todos cavalados, então prestem atenção bem nesse dente de cima aqui, nos superiores anteriores, eles extraídos. Aí a Maura foi lá com o aparelho pronto, testou, provou e cimentamos ele sedado. Aí, Maura, eu queria que agora tu falasse um pouquinho, antes de eu mostrar as fotos finais, da questão do se valeu a pena, se por causa da sutura que tu estava preocupado, quanto que conseguiríamos expandir ou não. E esse é o Gabi, alguns dias depois, com o aparelho em casa. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a Mariana pela oportunidade de a gente mostrar o caso do Gabriel, porque eu acredito que as mães, os familiares vendo, né, como foi, como decorreu todo o tratamento do Gabriel e também do Kaique, visualizando, isso fica mais fácil para a família aceitar e tratar realmente, né, que tem um benefício ímpar. Então, assim, esse aparelho, o aparelho de RAS modificado, ele é consagrado já, né? Ele tem ampla utilização em pacientes, principalmente do sul aqui, nós temos muitos problemas de problemas respiratórios e alérgicos, então nós utilizamos muito. Puxando, né, o gancho da doutora Carla, sobre a primeira coisa que me chamou a atenção quando a doutora Carla me chamou para tratar o Gabriel sobre uma síndrome, né, foi ver se essa síndrome ela restringia o desenvolvimento do crescimento, falando-se de suturas. Então, quando eu peguei alguns artigos, então falava do palato mais ogival, da alteração dentária, e talvez alguns com palato fendido, mas não havia restrição de crescimento sutural, o que é uma excelente notícia, né? Porque nós tratamos, como eu falei, comumente com esse aparelho modificado de RAS, em pacientes durante o crescimento. Então, para as meninas, tem diferença até entre meninos e meninas. Para as meninas seria de até 12, 13 anos, e para os meninos de 14 até 15, sendo ideal, né, quanto mais precoce, melhor, por questões psicológicas, etc. Mas na SAT-B2, a gente observou que não tinha restrição nenhuma com relação ao crescimento sutural.
Então, nós partimos para usar, né, utilizar o palato realmente, o palato do Gabriel é mais ogival, né, mais fechado, e nós optamos por utilizar o aparelho de Haas, que ele tem essa parte com acrílico, faz apoio mucoso também. Por quê? Em função da alimentação, dessa preocupação da mãe, né, da Mariana, aí ele vai acordar e vai sentir alguma coisa no céu da boca. Então, quando tem essa proteção do acrílico, ele fica mais liso, a língua tem um maior conforto, apesar de considerar que todo paciente que está com um aparelho desse, a língua já tem que dividir espaço, né? O espaço da língua já fica menor, então já é um estranhamento. Mas sendo Haas, ele poderia dar um conforto maior para o Gabriel. A partir disso, né, esse aparelho, o nome dele, né, consagrado como de junção ou expansão rápida da maxila. Ele é feito o tratamento em aproximadamente 2 semanas, né, de ativação, e fica mais ou menos 3 meses para essa sutura, né, afastado uma emercada da outra, e essa sutura demora em média 3 meses para ser restabelecida ao que era novamente. Como o Gabriel, a gente teve um espaço maior de tratamento pela dificuldade de ativação, por isso que eu perguntei até para o Rodrigo a questão da acessibilidade, né, do paciente deixar, né, fazer os procedimentos na boca. Mas não tem problema também de ficar, porque nós utilizamos também esse aparelho acoplado a um outro, quando é preciso fazer tração de maxila, pode ficar 1 ano, não é problema. Mas pode ser feito, né, é importante que seja dito aqui, que esse tratamento, em média, ele tem um intervalo de 4 meses e meio a 5 meses. Então, é bem tranquilo em relação ao tempo. Outra vantagem desse aparelho, que prepara, né, que melhora, que amplia o palato, é a questão dele ter uma data para colocar e uma data para tirar, né? Então, a gente depende muito de se o paciente está usando, ou da resposta, como no tratamento ortodôntico. Então, ele é um tratamento bem determinado, com uma possibilidade enorme de previsão de remoção. Há de se lembrar também que melhora a respiração, né, melhorando a forma do palato, melhora a respiração, possibilita espaço para essas erupções dos dentes permanentes, né, melhora da posição da língua, que o lugar da língua repousa no palato, melhora a questão, né, vamos dizer, colabora com a questão da fala nos pacientes com SAT-B2, então, realmente, descruza a mordida, então, são vários benefícios atribuídos a um aparelho só, né, um aparelho ortopédico, extremamente biológico e de fácil, ele é um aparelho relativamente simples. Obviamente ele é sério, tem que ter uma responsabilidade enorme, porque nós mexemos na face dos pacientes, então ele tem que se ter cuidado com a questão vascular, etc., mas ele é de simples colocação comparado ao benefício que ele nos traz, né? E aí, reportando a doutora Carla, nós fizemos no Gabriel um ato cirúrgico, né, em função da necessidade de extrações e tratamento clínico, e nós aproveitamos esse tempo para a colocação. Eu acredito que talvez alguns pacientes não aceitem, né, essa colocação sem a necessidade de anestesia. Então, foi feito bem como a doutora Carla falou, exatamente assim. Enquanto ela ficou na parte clínica, eu corri para o laboratório para fazer esse aparelho, né, para trazê-lo e para fazer a instalação. E aí, a ativação, como a gente comentou, é feito pelos pais em casa, onde esse torno que nós conseguimos ver agora na tela ali, ele vai gradativamente sendo aberto pelos pais, e de forma bem pelógica ele expande, como a doutora Carla está mostrando, ele vai expandindo
até que amplie, né, o palato seja ampliado. E nós conseguimos no Gabriel... Aqui, ó, Maura, só para explicar, Aí já aqui tá já mais tá, aberto, aparece né? aberto, ó. Aqui esse espaço preto, pessoal, é o quanto isso aqui que estava colado um no outro abriu, que foi teoricamente o que ela fala de ativação. Nós temos, dentro desse parafuso, nós temos um intervalo de 11 milímetros, quase 1 centímetro de ganho, né? Então, isso coloca-se mais um dente, às vezes, em espaço para mais um dente. Sem contar com a melhora da forma do palato, né? Fica mais baixo, mais amplo, e nós conseguimos um bom resultado com o Gabriel, que depois nós vamos mostrar nos filmes com a doutora Carla. Ele dá um melhor posicionamento dentário e prepara para a fase que o Rodrigo mostrou, né, do filho. Depois prepara para a fase de tratamento ortodôntico, com uma maior facilidade, pois há mais espaços e a forma do arco já bem mais estabelecida. Aqui as fotos Aqui do tem Gabriel. as fotos do Gabi recentemente, né? Que a Mari mandou. Agora dá para ver que tem até um espacinho entre os dentes aqui. Tem os dentes um tamanho um pouco maior do que o comum. Aqui ele falando e o vídeo. Do meio, aquela foto do meio já é logo em seguida da cirurgia. Aí dá para ver bem, Ó, aqui dá para ver bem. E essa expansão também melhora o sorriso, amplia e cai na questão também de social, né? Sociabiliza melhor pelo sorriso, o sorriso fica mais amplo, mais claro. Então, realmente, olha que lindo. Agora, a próxima fase seria o tratamento de alinhar e nivelar, né? O tratamento ortodôntico. Revi todo o tratamento aqui e super foi balizado pelo que o Rodrigo também apresentou para o Kaique, né? Mas basicamente, né? A gente teve uma abertura de 1 centímetro no céu da boca do gato, que fez com que os dentinhos dele tivessem mais espaço. E, de fato, está agora com uma linhazinha mesmo de distância. Mas a recuperação também foi bem surpreendente. Já saiu da anestesia geral, meio grog e tal, mas daí já fomos para casa da nossa comadre lá em Curitiba e já se alimentou, se viu no espelho, teve uma certa estranheza, né, com o aparelho, mas não foi nem perto daquilo que a gente imaginava que seria. Então, ele foi colaborativo do jeitinho dele, né? Ele, muito bom, vamos dizer assim. Não, eu tenho duas perguntas que a gente tem ainda 5 minutinhos até as 18h30. Uhum. A pergunta é a seguinte: para o tratamento dentário normal, o dentista precisa ter uma especialidade para atender a esse público? Não, na odontologia, a gente tem uma especialidade chamada de pacientes com necessidades especiais. Então, não é obrigatório, mas na grande maioria, os pacientes acabam sendo drenados para essa especialidade, porque daí tem uma interação melhor com todos os tipos de símbolos, sabe? Interações medicamentosas, muito mais do que a minha especialização em odontopediatria, por exemplo, né? O tratamento em si, com anestesia geral, na parte, por exemplo, dentária, restauração, tratamento endodôntico, ortodontia, isso não altera, isso realmente qualquer ortodontista ou odontopediatria, mas por entender mais da abrangência de como lidar com esses pacientes de uma forma de rotina de consultório, existe sim uma especialização em pacientes com necessidades especiais. Uhum. E a outra pergunta, talvez o Rodrigo ou a Maura consigam responder: o tratamento de alinhamento é ideal nos dentes permanentes ou já devemos começar antes? Não, eu vou responder depois, o Rodrigo completa. O alinhamento e nivelamento é dentes permanentes. Fase do... Uhum. Sem dúvida nenhuma. O alinhamento ele é feito em dentes permanentes. A gente não faz alinhamento em dentes descidos, né? Porém, o início do tratamento, ele vai depender, claro, que da maloclusão do paciente, né? Um paciente que tem uma deficiência de espaço
ou no caso do Gabi, que você vê que tem um palato atrésico, que aí você tem que fazer uma disjunção, a gente não pode esperar demais, porque senão, igual a Maura e a Carla falaram, que vai ter uma fechamento da sutura, uma ossificação da sutura, e a gente não consegue fazer com tratamento relativamente simples, ele passa a ficar muito mais complexo, porque aí é cirúrgico. Então, assim, depende do caso, mas o alinhamento e nivelamento é dente permanente, sem dúvida nenhuma, igual a Maura falou. E o tempo de duração da cirurgia é que daí ali a cirurgia também ela não foi só para a colocação do aparelho, né? Mas eu acredito, pelo que eu me lembre, Mari, foi em torno de 3 horas, não mais do que isso, eu acho, porque eu comecei a fazer as extrações, a Maura, eu lembro que ela demorou entre 40 e 50 minutos para fazer o aparelho, então ela moldou, a gente moldou, colocou a banda, demoramos mais uns 30 minutos, então deve ter sido mais ou menos isso, em 3 horas e meia, assim, alguma coisa nesse tipo. Tá certo. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente por poder estar conversando com vocês e apresentando todo esse tema para o nosso público. Nós tivemos 27 pessoas assistindo. Enquanto eu dou os nossos avisos finais, eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera, porque se quiser, logicamente, né, se quiser a sua imagem, para a gente poder fazer um registrinho aqui da fotinho de cada um, depois a gente poder postar nas nossas mídias, e daí eu já faço um convite para que todos nos sigam, né, as nossas mídias da SATB2 Brasil e também na SATB2 Foundation americana, no YouTube, onde vai ficar gravado essa nossa conversa, esse nosso webinar, vocês encontram muitos vídeos sobre os mais diversos temas relacionados a essa temática. E YouTube é uma ferramenta que, se vocês forem no Closed Caption, configurações, vocês escolhem a língua do Closed Caption, então, das legendas. Então, vocês podem assistir todos os vídeos dos mais diferentes assuntos com legendas em português, tá? Isso é muito bom. Agradeço, então, mais uma vez o nosso grupo, SATB2 Brasil, em especial a Andréia, que é a mãe da Liz, que cuida das nossas mídias, a Gladys, mãe do Luke, que é a nossa fonte direta com a Associação Americana, e cada uma das 18 famílias que fazem parte dessa nossa pequena comunidade no Brasil. Eu vou fazer um registrinho aqui, então, vou fazer um print da nossa fotinho, todo mundo Obrigada, gente. Vamos encaminhar para o nosso próximo webinar. A gente se fala no nosso grupo. Muito obrigada, doutora Maura, doutora Carla, Rodrigo. Obrigada, Mari, pelo convite. Um abraço. Bom final de dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.